Cumprimentar todos nossos amados irmãos e amigos, a você que ora comigo, a você que lê a Bíblia, a você que é servo, mesmo você que ainda não é mais. Eu quero deixar uma palavra aqui, debaixo da paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nesta manhã de quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025, aqui na Avenida 13 de Maio, aonde acontece uma feira livre, todas as quinta-feiras. Nós estamos aqui ministrando a palavra sobre a proteção do nosso Deus, o grandão da Galileia, o maior de Israel, o nosso Deus. Quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025, eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Amados irmãos, se nós observarmos o que está escrito neste banner: missões de rua, Ministério Jeová Jiré, o que está no meio da Bíblia: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. João 8:32. Obreiro Antônio Carlos, peça a sua oração. 984069998. Momento nenhum nesse banner tem nome de ministério de ninguém e nem denominação de ninguém. Vou deixar bem claro o que está escrito nessas camisas que se tornaram o nosso uniforme oficial, por ordem dos maiores que comanda essa missões. Fazer missões é um privilégio. AMAI, Associação Missionária de Alcance Internacional. Amados irmãos, quando nós estamos no meio da rua com essas camisas, nós estamos ganhando alma para o reino do Senhor e praticando missões de rua. Se a própria palavra de Deus diz: ide, vinde e pregar o evangelho a toda criatura, e a todos os campos, a toda a cidade e todos os lugares que mal tem, usam a camisa que foi autorizada por motivo de força maior. Essa camisa foi autorizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o grandão da Galileia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo aquele que falar contra isso aí, sabe o que ele está dizendo? Para mim, ele não pertence ao reino de Deus. Cadê a unidade? Ele está dividindo aquilo que é de Deus. Quer dizer que ele serve um Deus, nós servimos outro? Não. Aonde não tem unidade, aonde não tem união, não tem presença do Deus vivo de Israel. A própria palavra de Deus diz: onde tiver 1, 2, 3 reunido em meu nome, eu estarei lá. Então essa camisa da AMAI é para isso aí. É missões de rua. Agora, aquele que tiver contra, aí ele não está contra mim, nem contra Clodoaldo, nem contra Eloí, nem contra o IEE, nem contra ninguém. Ele está contra as coisas do Deus vivo de Israel. Amados irmãos e irmãs, abrimos as nossas Bíblias. 1 de Reis 17, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Assim diz a grandiosa e fortalecida e resistente palavra do Senhor: levanta-te e vai a Serepe de Sidom e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Serepe e chegou à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva. Apanhou lenha e ele a chamou e disse: traze, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-lo, ele chamou e disse: traze agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um
pouco de azeite numa botija, em vez de apanhar 2 cavacos, ou prepare-lhe para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Amados irmãos, quando nós deparamos com uma situação dessa, uma situação caótica, uma situação que estava atravessando naquela época o mundo, Deus levanta o profeta Elias no seu ministério para falar umas verdades, como eu estava dizendo agora, para o rei Acabe, e falar umas verdades para a rainha Jezabel. Naquele tempo, quando foi levantado Elias, Elias disse para rei Acabe, e disse também para Jezabel: não vai cair chuva nem orvalho na terra, segundo a minha palavra. Irmão, olha o convívio do profeta Elias com Deus. Olha o convívio daquele que busca um Deus vivo. Ele olhou direto para o rei Acabe, mas ele sabia com o que ele estava dizendo. Elias sabia que estava conversando era com Satanás em vida, porque a rainha Jezabel, que casou com o rei Acabe, tinha mais demônio e diabo na vida dela do que o próprio inferno. Até o inferno tinha medo dela. Aí, amados irmãos, quando Elias disse que não cairia chuva nem orvalho na terra, segundo a sua palavra, olha que convívio, hein? Olha como é que ele era um homem de Deus. A perseguição se instalou em cima do ministério, conforme estão se instalando em cima de mim. Agora, por que a perseguição está em cima de mim? Eu não peço dízimo, eu não peço oferta, eu não peço dinheiro a ninguém. Eu posso até pedir uma cadeira para nós sentarmos, mas eu não fico pedindo dinheiro a ninguém. E o Satanás, ele sabe que meu grupo de missões de rua, está alicerçado em Deus. Não alicerçado é usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Não, estou alicerçado para ganhar alma para o reino de Deus. Minha preocupação não é dinheiro, minha preocupação é resgatar as almas que estão indo em direção ao precipício, em direção ao inferno, às trevas. Minha missão é arrancar de lá e trazer para a luz. Aí começou a perseguição contra Elias, porque quando você fala a verdade dentro do ministério, a perseguição começa. Amados irmãos, Elias, o Senhor falou assim: olha, vai para a beirada do Córrego, fica lá na beirada daquele riacho, que eu vou suprir todas as suas necessidades, com comida e com água. Olha para vocês verem quem é Deus. Quando Deus levanta alguém em missão, quando Deus levanta alguém para sair, para peregrinar sobre o seu nome e levantar e ganhar alma, ou fazer uma missão para ele, já está tudo preparado pelas mãos do Criador. Aí se arranca o profeta Elias. Olha, privilegiado. É por isso que eu digo, mansões à beira-mar, iate para passeio marítimo, e nem avião particular, nem cobertura em Copacabana, Leblon, onde que quiser, com água fria e água quente, nem caminhonete, mais caminhonete no fundo de casa, nem iate para passeio marítimo, nem avião particular, nem conta farta de dinheiro. Tem mais poder do que o crivo do evangelho que eu prego, porque eu prego é a verdade. Quantos ricos não tinham em Jerusalém, Judá, Damasco, toda a desistência naquela época, em Serebe, quantos milionários não tinham? Mas não tinha comida e nem água para eles, e o Elias estava com fome, ele se fosse o rei dos reis, porque quem colocou ele lá é o rei, Jesus Cristo, o maior dessa terra, que colocou Elias lá na beirada do riacho. Elias estava vivendo como rei, tinha água para beber e tinha comida.
e o resto não tinha, estava todo mundo passando fome. O que eu vejo aí, amados irmãos? Mas a água estava no riacho, mas como vinha a alimentação de Elias? Um corvo que levava. Sabe o que significa um corvo? O corvo seria urubus. Esses mesmos urubus de hoje é que seria o alimentador de Elias, que levava o alimento para Elias na beirada do riacho. Mas por que Deus escolheu logo um urubu para levar alimentação todos os dias para Elias na beirada do córrego? Porque onde tem o urubu voando tem coisa podre. Para não despertar a perseguição da rainha Jezabel e nem a perseguição do rei Acabe, que aonde tem corvo voando tem coisa estragada. Olha como é que Deus trabalha com as suas estratégias. Aí chegou a hora, o Senhor falou: vai a Serepta de Sidom, lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Agora, por que Deus não levantou uma fazendeira? Deus não levantou um fazendeiro? Deus não levantou um ricaço? Deus não levantou um milionário naquela época para cuidar de Elias? Levantou uma viúva, porque Deus tinha na vida daquela viúva um projeto de vida, que seria tirar ela e o filho dela da fome, da miséria, da morte. Aí Elias viaja para Serepta. O título é Viúva de Serepta. Viaja. Quando ele chega na entrada da cidade, encontra a viúva. A viúva estava lá, pegando lenha e pegando água naquele mesmo riacho que onde Elias pegava, tinha um fio de água só. Porque tinha 36º dia que não chovia. Tinha 3 anos que não chovia na terra. Aí Elias chegou e disse: me dá água primeiro, e depois faz para mim um pão para mim comer. Primeiro um bolo para mim. Ela falou: não, a água eu te dou, mas eu não posso fazer isso. Eu só tenho um pouco de farinha para me comer, meu filho, e sentar, fechar a casa e morrer. Elias repetiu: faça primeiro para mim um bolo. Ela não estava entendendo nada, porque as coisas de Deus, quando chegam na minha vida, na vida de todos aqui, é difícil entender. Consegue entender aquele que já serviu a Deus igual eu, que serve a Deus? Estou servindo. Eu entendo tudo que Deus quer de mim, tudo que Deus faz na minha vida, eu entendo. Porque eu tive um contato com Deus. Quando você tem um contato com Deus e abre o seu coração de dentro para fora e deixa o amor de Deus germinar, você vai perceber a presença de Deus na sua vida. Você vai perceber, não a mudança, porque mudar isso aí daqui, mudar para ali, a transformação de Deus na sua saúde, saúde dos seus filhos, a transformação de Deus na sua vida financeira. Não estou dizendo que Deus dá riqueza a ninguém, não. Deus dá trabalho, não existe vitória sem luta, mas a transformação naquela área que você mais sofria, você não vai sofrer mais, porque esse Deus é verdadeiro. O Senhor conhece o nosso sentar, nosso levantar, o Senhor conhece o nosso sair, nosso chegar, porque esse Deus é fortalecido. Esse Deus é um Deus de Israel, um Deus que não falha. Na terceira vez, ele disse: me dá uma água e faz um bolo. Primeiro faz o meu pão, meu bolo, e me dá. Ela pegou e fez. Elias só olhou para o céu e disse: vamos passar a seca inteira. 36º mês. Não vai faltar azeite nessa botija e não vai faltar farinha nessa panela. Vai ser suprido pela potência da mão desse Deus vivo de Israel. E assim foi. Elias passou todo o tempo na casa dessa viúva, comendo e bebendo e tendo água. Mas o Satanás tem as suas estratégias. O Senhor autorizou e deixou o diabo matar o filho da viúva. O diabo entrou lá, matou o filho dessa viúva de Serepta.
Aí quando o filho dela morreu, eles olharam e falaram assim, a viúva falou assim, aqui, se o senhor é homem de Deus, o senhor veio aqui para trazer a maldição para minha casa. O senhor matou meu filho. Se tu és homem de Deus, e agora? Olha a estratégia do diabo querendo desfazer aquilo que Deus fez. Naquele momento eu percebo, vejo, entendo e fico observando que ali quem falou na boca daquela viúva foi o diabo, não ela. O senhor Elias respondeu, cadê seu filho? Me dá ele lá. Me dá ele lá. Sai daqui, me dá licença. Subiu para cima, porque naquela época tinha casa em cima e embaixo. Subiu para cima. Elias pegou o menino, ergueu os braços do menino, deitou sobre ele 3 vezes, soprou na narina dele, e o Senhor ressuscitou aquele menino. O Senhor ressuscitou aquele menino. Foi um dos primeiros milagres forte e pesado feito naquela época. O menino ressuscitou. Esse menino ressuscitar, irmão, o que acontece? Elias pega esse menino e desce com ele para baixo, e entrega a viúva e fala, está aqui seu filho. A viúva na mesma hora, a lágrima desceu e falou dessa forma, agora eu entendo que o senhor é um homem de Deus, porque o senhor veio para trazer aqui, o senhor veio para trazer aqui, foi a felicidade e a paz na minha casa e eu não percebia. O meu filho está aqui. Agora eu sei que o senhor é um homem de Deus. Amados irmãos, quando nós deparamos o transcorrer do ministério de Elias, Elias fez 7 milagres e foi levantado o Eliseu. O Senhor disse, vai lá e procura Eliseu. Eu adiantei um pouco, eu estou indo lá em Eliseu. Vai lá no campo, os campos, e chama Eliseu. Aí Eliseu assumiu o ministério de Elias, no Vale do Jordão. Mas só porque que eu fui lá em Eliseu, para provar para vocês que quando Deus está, Ele está. Aí Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Eliseu também, Deus usou Eliseu para ressuscitar a filha também de uma fazendeira. E Deus também usou Eliseu. Eliseu fez 14 milagres. Mesmo depois de morto, quando foram colocar Eliseu numa cova onde tinha um soldado, Eliseu tinha feito só 13 milagres, faltava um para cumprir o que ele disse a Deus. Quando puxaram os ossos para fora desse soldado, tocou em Eliseu, e esse soldado ressuscitou. Porque Deus não trabalha com hipótese, Deus trabalha com fatos reais, Deus trabalha com realidade, Deus trabalha com transformação, Deus trabalha com a bênção, Deus trabalha com a prosperidade, e Deus trabalha com a clareza daquele que obedece. A primeira arma de Deus trabalhar na nossa vida, na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa saúde, é a obediência, abrir nosso coração de dentro para fora e deixar o amor de Deus germinar. Porque esse Deus nosso é um Deus maravilhoso. O Senhor nunca fugiu de nós, nós que se fugimos da presença de Deus com nossos atos, com as nossas práticas pecaminosas. Amados irmãos, eu peço a oração de todos vocês que estão aqui, que a perseguição contra o meu ministério de rua, contra a nossa missão não está brincadeira, querendo nos frear, querendo nos parar com calúnia, com mentiras infundáveis. Mas é muito fácil de entender. João 8,44,
O diabo é homicida e mentiroso desde o início do mundo, nunca se firmou na verdade. Todo aquele que mente, todo aquele invejoso, todo aquele que levanta a falcatrua com a sua língua afiada contra aquele de Deus, resta para ele só inferno. A palavra de Deus é bem clara também. Todo aquele que der um copo d'água, um homem de Deus, receberá um galardão. E todo aquele que defamar e falar de um homem de Deus recebe a condenação. O próprio Eliseu foi levantado por Deus para dar continuidade no ministério de Elias. Ele ia passando, logo após que ele tinha feito, através de Deus, o machado boiar. Quando ele levantou que saiu, 40 meninos saíram do meio do mato e falaram: "Você é o careca, ó o calvo, ó o bobo." Elias, neste momento eu acredito que Elias, através de Deus, Eliseu, sai um urso e mata os 40 meninos. A Bíblia relata e diz: porque aquele que defama o homem de Deus só sobra para ele sair destruição e calúnia. Amados irmãos, Senhor, eu peço que o Senhor continua com a potente e poderosa mão do Senhor em direção a essa feira, em direção a todos os irmãos que estão trabalhando, a todos os irmãos que estão lutando pelo seu pão de cada dia. O Senhor continua multiplicando e dobrando todos os seus fregueses e suprindo todas as necessidades de todos nós aqui na feira. Peço neste momento também que o Senhor vá em encontro à família do Elton, do Iaié, visita a Dona Maria, a Flávia, visita toda a família inteira, arrancando todo o mal que lá estiver. Vai ser tudo arrancado em nome de Jesus. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Deus que eu sirvo é poderoso. É um Deus invisível, um Deus que entrou na ilha de Pátamo e ditou todo o Apocalipse para o João. João que foi jogado no meio da praça, num tacho de óleo quente, e balançou aquele cabelão e saiu lá de dentro. Oh, glória a Deus, quem tem Deus tem Deus. Para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor entre com a potente e poderosa mão do Senhor, destruidora de todo o mal que se levantar contra o Eloí, todo o mal que se levantar contra a família de Eloí, todo o mal que se levantar contra o Clodoaldo, contra a família do Clodoaldo, todo o mal que se levantar, Senhor, contra esse grupo Missão de Rua, Ministério Jeová Jiré, do obreiro Antônio Carlos, cooperadora da obra Dona Nenezinha, minha esposa maravilhosa que eu amo demais, contra o Clodoaldo, contra o Eloí, todo aquele que se levantar tem em suas mãos, Senhor. Eu não posso desejar mal a ninguém, eu não posso julgar ninguém, mas o Senhor pode, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor está em todos os lugares, está vendo todas as maldades, está vendo tudo que está guardado dentro de coração daquele que está se levantando contra mim, contra o meu ministério. Eu não estou usando o microfone para disparar contra ninguém, não. Eu só estou expondo as verdades e pedindo oração. Mas quem é de Deus não cai, quem é de Deus está sempre firme. Estende todas as nossas mãos. Senhor Jesus, nosso Pai eterno, nosso maravilhoso Pai. Senhor, obrigado por o Senhor estar convosco sempre, estar na nossa vida, estar nos apoiando, estar nos guiando, nos carregando, nos mostrando o caminho que nós temos que passar, Senhor. Obrigado por todas as palavras que foram entoadas aqui. Obrigado pela presença de todos. Obrigado por todos ouvir, acreditar e aceitar a palavra do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem? Amém. Amém.